Olá, boa tarde a todos os que estão a assistir a este direto e também cumprimentar o professor Eduardo Vieira Cruz pela amabilidade e disponibilidade de estar aqui presente nesta pequena entrevista. Antes de mais, como é que está o professor? Bem, obrigado. Então, se não se importava, eu gostaria de colocar 3 questões. E, em primeiro lugar, porquê é que o professor Eduardo Vieira Cruz decidiu candidatar-se ao Conselho Geral da Universidade de Lisboa? Bom, boa tarde. A candidatura ao Conselho Geral surge no âmbito de uma reflexão que vários professores da Universidade de Lisboa têm feito em seminários, em congressos, em encontros, em conversas de bar sobre a nossa universidade, o futuro da nossa universidade. E, portanto, é uma coisa que vinha sendo falada. Depois, este grupo de pessoas que têm ideias comuns ou idênticas relativamente às matérias principais deram uma continuidade política apresentando uma candidatura ao Conselho Geral. A Universidade acaba um ciclo reitoral, o reitor que está em funções não se pode apresentar outra vez às eleições para ser reitor e, portanto, é um momento chave em que as instituições, como as universidades, voltam a discutir as suas metas, os seus programas, as suas ideias, as pessoas que vão concretizar essas metas e essas ideias, sujeitando-se ao sufrágio da comunidade académica. E, portanto, achamos, e neste caso eu achei, que era o momento adequado para levar as ideias que temos estado a trabalhar à comunidade académica. O nosso colégio eleitoral são os professores e investigadores, e os docentes e os investigadores, e nessa medida a candidatura surge como uma coisa natural, ligada a um processo necessário e natural que são os processos eleitorais, e, portanto, quem tem ideias e quer concretizá-las através do exercício da ação de cargos, etc., o que faz é candidatar-se, e é por isso que surge a candidatura, e surjo eu também como segundo elemento da lista R candidata ao Conselho Geral da Universidade de Lisboa. Muito bem. A segunda questão, e essa colocada também pelo aquilo que nos está a ser enviado, e esta do público está em direto, porque é que a lista R entende que este não é o momento para se falar do atual reitor? Bom, do atual reitor ou, neste não... caso, do reitor. Do atual reitor não, porque o reitor terminou o seu mandato e o que nós temos é que agradecer ao professor Cruz Serra o tempo que entregou à sua função, à vida pública, à Universidade de Lisboa, mas é um ciclo que está fechado, não é a altura de... Eu entendo que isso de balanços do mandato anterior não cabe agora neste momento eleitoral. Este momento eleitoral é para falar de futuro. E, portanto, como eu disse, terminado o ciclo eleitoral, vamos expor ideias. A Universidade tem que dar exemplo. Esta é uma candidatura a um órgão colegial, que é o Conselho Geral, que tem as suas competências, que estão fixadas por norma, e, portanto, o que nós temos é que dizer como é que, enquanto conselheiros no Conselho Geral, vamos exercer as competências do Conselho Geral. E, portanto, quando nos documentos da lista se diz que não é este o momento de falar do reitor, é porque entendemos que isso pode, de alguma forma, desvalorizar o Conselho Geral. O Conselho Geral é um órgão, tem as suas funções, as suas competências, e nós queremos falar do Conselho Geral. A eleição do reitor é um momento mais tarde. É verdade que uma das principais competências do Conselho Geral, mas não únicas, e nem sequer, se calhar, a mais importante, é eleger o reitor. Mas é preciso olhar para aquilo que é a eleição do reitor, uma eleição internacional, que é para atrair as pessoas que mostram essa vontade, essa disponibilidade, e o que a lista R requer é eleger o melhor reitor. E nós não sabemos ainda quem são os candidatos. Nós gostávamos muito de ter grandes figuras portuguesas que tenham uma carreira internacional, gostávamos que as pessoas se sentissem motivadas para se apresentarem às eleições e que nós, em vez de estarmos à partida a comprometer-nos com pessoas, já que nós tivéssemos possibilidade de ver os programas, ver quem aparece, ver os programas. Claro que se nada disto acontecer, os candidatos da lista R que forem eleitos se reúnem e
decidem no momento oportuno qual será a melhor escolha, qual será a melhor opção, etc. Mas, repito, é preciso, em primeiro lugar, valorizar o Conselho Geral, a totalidade das competências do Conselho Geral, e por isso o programa da lista R é um programa virado para essas competências, para um órgão colegial, para deliberações, e há um determinado perfil da pessoa que irá para reitor, que obviamente tem que estar com aquilo que é essencial que a lista R definiu para o governo da Universidade de Lisboa. Nesse sentido, respondendo de uma forma sintética, este é o momento do Conselho Geral, este não é o momento da eleição do reitor. Foi isso que entendemos desde o início. Muito bem, professor Eduardo Vera Cruz. Terceira e última pergunta para encerrarmos esta pequena reportagem. E aqui sim, por que motivos é que a Faculdade de Direito e os seus mais respectivos professores têm estado afastados da liderança da Universidade de Lisboa? Se é que têm estado. Bom, sim. A Faculdade de Direito e os seus professores não têm estado afastados da Universidade de Lisboa porque, como pró-reitores, como vice-reitores, têm participado nas equipas, os diretores têm tido uma palavra importante naquilo que é a sua possibilidade de audição e de influenciarem as decisões reitorais. Portanto, a Faculdade de Direito de Lisboa tem estado na vida da Universidade de Lisboa. E eu creio que é importante que juristas que tenham uma cultura jurídica, uma sensibilidade para a justiça, que estejam sempre presentes nos momentos essenciais da vida da universidade. Como temos dito vezes repetidas, nós estamos a viver um momento importante da vida das instituições. O problema da pandemia, o problema das alterações climáticas, o problema da transição digital, o problema da transição geracional. Por isso é que elegemos a transição, a universidade em transição, como um dos lemas da lista. Nós, em Direito, também estamos a fazer esse esforço. A Faculdade de Direito está a tentar compreender o que se passa, e compreendendo o que se passa é preciso que nós tenhamos a coragem de nos adaptarmos a novas realidades, entendermos as mudanças dos paradigmas, das metas, etc. Adaptarmos-nos muito bem ao que aí vem. E por isso é que eu creio que a Faculdade de Direito fará a sua própria reflexão, e quando a escola achar, com todas as divergências que existem numa escola de gente plural, com ideias muito diferentes, mas com uma ideia muito comum, aqui e ali pode haver uma divergência, mas uma ideia muito comum do que é a universidade. Do que é a universidade como instituição de ciência e de cultura, transmissão de saberes, de partilha com a sociedade onde está, daquilo que é o fruto do saber, pôr o saber aqui construído ao serviço da sociedade, haver maior intercâmbio interno entre professores. Por exemplo, a Faculdade de Direito tem participado da fusão. A fusão entre as duas universidades que ocorreu há uns anos. O que é que importa agora? É traduzir a fusão, que já está efetivada, mas traduzir a fusão numa coisa que venha de baixo para cima. É preciso criar equipas interdisciplinares, é preciso criar atividades que juntem as comunidades de estudantes, de funcionários, de professores. E, portanto, agora é preciso dar conteúdo, densidade àquilo que faz a Universidade de Lisboa uma só comunidade. E não tenhamos necessidade de voltar a falar da fusão, passa a ser uma única coisa. E, portanto, há muita coisa para fazer, muita coisa já foi feita, como é evidente, como disse no início, não é a altura desses balanços, mas é preciso aproveitar o que está bem feito, aprofundar aquilo que, estando bem feito, agora precisa de adaptar-se às novas circunstâncias, e é preciso muita ousadia para, com a adaptação, conseguir ler as coisas. A Faculdade de Direito e os seus professores, creio, querem uma universidade à frente do seu tempo. Querem uma universidade que saiba ler aquilo que são os sinais do tempo. E, por isso, contribuir para uma sociedade mais justa, mais integrada, onde a igualdade surja sem estar identificada com o igualitarismo, onde a justiça surja sem estar identificada com o justicialismo, onde nós possamos, juntos e com a diversidade inerente àquilo que hoje é a igualdade entre homens e mulheres, é muito importante que a universidade saiba dar exemplo dessa igualdade, que seja muito mais do que um discurso, que isto seja verificável e medido. Uma universidade que preste contas, que seja transparente nas suas decisões, que esteja mais... que marque o compasso desse seu tempo também, não é?
Exatamente, mas que esteja muito ligada à justiça do caso concreto. As pessoas que requerem direitos não podem ter uma barreira de citações normativas à frente para lhes dizerem que não. Quer dizer, é preciso que nós tenhamos mais atenção às pessoas, mais atenção aos procedimentos, desburocratizar algumas coisas que afastam demasiado os alvos das decisões, os destinatários das decisões, daqueles que decidem. Ora, aqui entre nós, tudo isso faz com que tenhamos uma ideia de que a Universidade de Lisboa, com as nossas ideias, pode aproximar-se deste futuro que nós queremos maior do que aquele que, por vezes, lhe está destinado. Daí a importância de traduzir ideias em ação política e, por isso, se me permite, eu voltava ao início e à primeira pergunta. Por que é que se faz uma candidatura? Hoje em dia, a democracia é uma coisa que precisa de democratas, precisa de militantes, precisa de pessoas que tenham disponibilidade de se apresentar a eleições, do desgaste próprio dos processos eleitorais, do tempo que se gasta nestas coisas. E isto é um serviço também, candidatar-se. É também um serviço prestado à universidade. É um serviço prestado à democracia académica, à ética democrática, à possibilidade de haver escolhas diferentes. E o voto, na altura, toda a comunidade académica vai ter conhecimento das propostas, das várias listas. Os respectivos programas. Exatamente, os respectivos programas, as razões das candidaturas, as pessoas que protagonizam estas ideias. E nos dias 3 e 4 de maio irão votar em consciência e escolherão certamente aquilo que para eles é o melhor projeto para o futuro da Universidade de Lisboa. O que sirva melhor. O que sirva melhor, claro. O candidato pela lista R, espero que a comunidade académica entenda que a melhor proposta é a da lista R. Se entender outra coisa, a lista R estará com os lugares que receber no Conselho Geral para lutar por estas ideias e saber estar na universidade, criando os consensos necessários para que se mantenha a coesão institucional da universidade e uma coesão institucional que não é feita de unanimismos, mas da diversidade das propostas naquilo que é próprio da democracia. E depois prestar coesão naquilo que é próprio da instituição. Portanto, não, é preciso repolitizar alguns processos, é preciso pensar a universidade como uma coisa política e, pensando a universidade como uma coisa política, é mais fácil fazer da democracia universitária um exemplo para a democracia fora da universidade. Muito bem, e por aqui ficamos então com estas três perguntas que foram colocadas ao professor Eduardo Vera Cruz, e desde já que lhe agradeço também a participação, e de vocês aí desse lado também uma boa tarde e até à próxima entrevista. Muito obrigado.